Nesse problema, suponha que colocamos uma moeda aí pintada de preta, por exemplo, sobre a capa de um livro e nós vamos inclinar essa capa com a horizontal de um certo ângulo θ. Então, vou chegar a um certo ângulo máximo, que é o ângulo da capa com a horizontal, a partir da qual a moeda começa a deslizar. Ou seja, a gente vai subindo a capa, a moeda não desliza. Na hora que ela começar a querer deslizar, essa é a iminência do movimento. Então, nessa situação, a gente consegue medir o atrito estático. Então, qual vai ser esse atrito estático? Então, nós vamos fazer a segunda lei de Newton. Força normal, peso para baixo. Se ele tende a deslizar para baixo, aí no sentido da rampa, a força de atrito é essa laranja aí, ao contrário da tendência do movimento. Nós vamos usar a segunda lei de Newton, considerando que essa moeda está em repouso ainda. Ou seja, não vai haver aceleração. Vamos decompor a verde, que é o peso. E nós sabemos que aquele ângulo que aparece ali, onde é que ele aparece na figura de forças? No diagrama de forças aqui. Então, é o mesmo θ ali. Então, nós sabemos, a partir disso, quem é o mg cosseno θ e quem é o mg seno θ. Então, vamos considerar y e x como indicado. Então, em x, por exemplo, eu tenho duas forças, que é o F e o mg seno θ. Bom, uma é positiva, outra é negativa. Como a soma das duas tem que dar zero, então tanto faz. Mas pela orientação x, o F é positivo, menos mg seno θ negativo, porque está ao contrário. Não é igual a ma porque está em repouso. Então é igual a zero. E na direção y, a normal menos mg cosseno θ igual a zero. Também em repouso. E lembrando que, usando então a segunda lei de Newton na direção x, passando esse menos para lá, e também usando a de y. O n vai ser igual a mg cosseno θ. Lembrando que a força de atrito é a μ vezes a normal, nesse caso o μ estático, coeficiente de atrito estático. No lugar do n, que é a normal, vamos escrever mg cosseno θ. Então, ao fazer isso, nós temos o μ estático igual vezes mg cosseno θ igual a mg seno θ. E podemos fazer o que agora? Cancelar o mg que aparece dos dois lados da igualdade. Então, o μ estático vai ser μ vezes cosseno igual a seno. Vamos passar o cosseno dividindo. Seno sobre cosseno é tangente. Isso quer dizer que, para medir o coeficiente de atrito estático, eu posso fazer essa experiência e no limiar do movimento eu dou um jeito de medir esse ângulo. Então, esse ângulo máximo aí, que é
se eu aumentar um pouquinho mais, ele desce e vira dinâmico. Mas nesse limite eu determino. Suponha esse problema aí, um carro deslizando uma superfície com esse ângulo aí. Suponha que o seu atrito estático do pneu com essa superfície que é 0,7. Qual vai ser o maior ângulo que essa pista pode ter para que o carro mova-se sem deslizar as rodas? Ou seja, ele vai mover, ele vai descer, mas as rodas não vão deslizar. Elas vão girar sem deslizar ou sem patinar. O que equivale a dizer que o carro mantém a aderência ao solo. Quando a gente fala nisso, roda sem deslizar ou aderência, o atrito entre o pneu e o piso é estático. Se ele desliza, viraria dinâmico. Então, é o mesmo problema anterior. O μ estático vai ser a tangente do ângulo máximo aí da pista. O ângulo máximo vai ser o arco cuja tangente é o μ estático. E fazendo a inversão aí dessa equação. Esse problema ele foi dado como 0,7. Usando a calculadora, isso vai ser um ângulo de 35 graus.